Fala galera do Sou Mais Edu, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel, eu sou professora de Biologia aqui na Sou Mais Edu e hoje eu estou trazendo uma aula para a gente falar um pouquinho de síntese proteica e um pouquinho de enzima, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui, coloca o sininho de notificação para você receber mais aulas grátis da minha matéria, da biologia, que é a matéria mais linda do mundo, e também das outras matérias que caem no Enem, né? Matemática, português, redação, história, geografia, física, química. Então, você vai recebendo aí artes, literatura, que mais? Inglês, né? Você vai recebendo aí as notificações dessas aulas e você vai se preparando para o Enem, tá bom? Tem aqui também embaixo o site para você ir lá e conhecer, né, o nosso programa de estudos, o nosso site, ver, e tenho certeza que você vai gostar do que você vai ver, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho aí de síntese proteica, que é uma coisa muito importante que acontece em todos os seres vivos, imprescindíveis para a vida, né? O ser vivo, ele é considerado ser vivo. Uma das definições de ser vivo é poder, então, realizar aí, produzir, né, as suas estruturas, ter um metabolismo, se reproduzir, e tudo isso depende aí da síntese proteica. Como que acontece, então? Nós temos a célula, né? Aqui, olha só, o DNA nos seres que são eucariontes, né? Nós temos esse processo de síntese proteica, vai acontecer de forma muito semelhante com os seres procariontes e os seres eucariontes. Então, nós temos aí no caso dos seres que são eucariontes, o material genético, o DNA, vai estar revestido na carioteca, né? No núcleo da célula. Então, o DNA é a parte onde vai ter toda a informação genética, né? Vai ter toda a receita de cada estrutura presente aí no seu corpo, tem a receita no seu DNA. Claro que cada célula, as células são diferentes, né? Por isso que a gente tem tecidos diferentes, cada tecido é formado por um tipo de célula. Então, as células, elas são diferentes e elas vão ter uma parte ativa desse DNA diferente. Toda célula somática vai ter o mesmo DNA, claro. Né? Você pode pegar aí qualquer célula que tenha núcleo do seu corpo, que seja somática, né? A célula germinativa não serve para isso, você sabe muito bem que vai reduzindo o material genético no processo da meiose. Então, tirando as células aí do seu testículo, do seu ovário, então, o resto do seu corpo vai ter células iguaizinhas, material genético igual. A diferença está na parte desse DNA que está ativo, né, que está aberto, que está tendo essa função aqui, por exemplo. Então, a parte específica, né, que a função daquela célula ali é produzir tal coisa, né, vai produzir lá a cor do seu olho, né. Então, cada célula vai ter sua função. Então, dependendo da função, parte do DNA vai estar aberto lá com a informação genética, com a receita que vai produzir a proteína. Esse DNA, ele vai ser escrito, né, vai ser transcrito em RNA. Então, o primeiro processo da síntese proteica é chamado, então, de transcrição. A transcrição pega o DNA e copia aquela receita formando uma molécula de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele tem a receita, né, que vai fazer lá a proteína, vai fazer lá o que precisa fazer. Esse RNA mensageiro, ele passa por um processo de maturação, onde trechos específicos, você lembra muito bem que o DNA, ele vai ter então, né, ele vai ser formado por adenina, guanina, citosina, timina, são as bases nitrogenadas. E quando ele passa para RNA mensageiro, às vezes fica alguns trechinhos, né, que fica repetido, né, bases nitrogenadas repetidas, que não tem informação significante. Então, são chamadas, essas partes são chamadas de introns, né? Elas são eliminadas, fica apenas os exons. A parte que tem alguma informação significante, sobra apenas exons.
Então, esse é o processo aí de maturação do RNA mensageiro. Depois que passa por esse processo, que fica sobrando só os exos aí ele vai caminhando em direção a um ribossomo. O ribossomo, você sabe, é uma organela, né, presente aí no citoplasma da célula. Ela não é membranosa, então eu vou encontrar ela até nas bactérias. Encontro nos todos os seres vivos, é uma organela muito comum, responsável pela síntese proteica. Então, esse RNA mensageiro agora, que já está todo maduro, só tem lá as palavras importantes, né, para fazer a proteína, vai passar aí por esse ribossomo. No ribossomo está a presença do RNA ribossômico, né? O R que no final é minúsculo, representado minúsculo. O RNA ribossômico está presente aí no ribossomo. Ele é responsável por ler as informações presentes no RNA mensageiro. Então, imagina só, você está lá na sua aula de inglês e a sua professora coloca no quadro um texto em inglês e ela manda você transcrever, né? Transcreva o texto no seu caderno. Aí você copiou, né? Que transcreveu, RNA mensageiro. E agora, a sua professora manda você traduzir. Aí você dá uma cutucada no seu colega do lado que manja mais de inglês do que você e pede uma ajuda. Então, o RNA ribossômico é responsável por traduzir o RNA mensageiro. Então, esse segundo processo aqui é chamado de tradução. Então, ó, transcrição, copia primeiro, traduz depois. Aí vai acontecer a tradução. Cada trinca de bases nitrogenadas, né, que ficou aqui no RNA mensageiro depois da maturação, vai mostrar, vai escrever uma palavra, né, digamos assim. Cada trinca vai dizer um aminoácido em questão. A gente já vai para a telinha que tem lá os aminoácidos para a gente entender isso. E aí, chamado de códon, essas trincas, né, de base nitrogenada, cada 3, né, bases nitrogenadas, tem uma trinca formando um códon. Esse códon vai aí ser responsável por específico, a informação específica para trazer o aminoácido em questão, o aminoácido específico. E quem traz o aminoácido que está sendo traduzido aqui? É o RNA transportador, né? Esse aqui, o RNA transportador, ele vai trazendo, então, os aminoácidos. Então, existem 3 tipos de RNA? Sim. O RNA mensageiro leva a mensagem. O RNA ribossômico está presente no ribossomo e é responsável por traduzir. E o RNA transportador, que é responsável por transportar aminoácidos. Muito fácil, né? O mensageiro leva a mensagem, o transportador transporta e o ribossômico lê, traduz, né? Muito, muito, muito fácil isso. E aí o RNA transportador tem o anticódon, ou seja, ele é específico para cada códon. Cada aminoácido é trazido por um RNA transportador, tá bom? Cada um vai ser específico, porque ele tem um anticódon. Vai encaixar, né, no códon, digamos assim, né, que vai ser específico para cada códon, ok? E aí, essas proteínas, né, à medida que vai fazendo, então assim, depois que acontece todo esse processo, eu vou construir, então, a proteína, né, aí a síntese proteica, tá vendo? Eu ligando um aminoácido no outro por ligações peptídicas, formando uma linhazinha linear cheia de aminoácidos. Então, isso aí já é a síntese proteica. Então, essa síntese proteica vai produzir a proteína. Primeiro vai ter uma estrutura primária, depois ela se enrola, se transformando em estrutura secundária, depois se enrola formando estrutura terciária, depois até chegar no quaternário, ok? É quando a proteína tem função. O cordão de aminoácido não tem função nenhuma. Só quando ela vai se enrolando, né, tendo uma estrutura espacial, né, formando alguma coisinha ali, que vai ter alguma coisa significada. Igual aquelas massinhas do pré-escolar, não sei se você lembra. Tá lá, a massinha lá não tem significado nenhum, mas à medida que você vai modelando ela, vai tendo significado. Então, mais ou menos isso. E a proteína pode sofrer desnaturação? Perder essas estruturas? Pode. O que influencia, então? Calor, né? Você vai cozinhar o ovo, né? É um tipo de
de desnaturação irreversível. Aqui, ó, cabelo, a chapinha, né? O calor vai desnaturando a proteína do cabelo, deixando lisinho, mas aí se você não joga nenhum aqui, porque isso é só o calor, quando você molha, volta novamente. É um tipo de desnaturação reversível. pH, né, fabricação do queijo, você coloca, diminui o pH do leite ali, aquela solução ácida, faz aquele queijo, né, desnatura a proteína dele, e aí você consegue formar o queijo. Solventes orgânicos, radiação, solvente orgânico é cetonas, é álcool, né, detergentes e agitação. Você já viu sua mãe fazendo um bolo? Ela pega o ovo, separa a clara e bate, é chamado de clara em neves, fica branquinha, também é um tipo de desnaturação por agitação. Então, isso tudo pode prejudicar a proteína, ok? Voltando aí dos aminoácidos, veja só. Então, eu não falei para vocês que a cada 3, né, conjuntinhos de bases nitrogenadas, né, vai formar um códon. Esses aqui são os códons, olha só, para formar a leucina, eu posso ter, eu vou ter 3, né, 3 conjuntinhos aqui, o UA, ou eu posso ter o UG, né, uracila, adenina, uracila, guanina. Por que tem uracina e não é timina? Porque o códon, ele está presente no RNA mensageiro. Você sabe muito bem que RNA não tem timina, que fica no lugar da timina no RNA, é uracila. Então, o RNA tem uracila, guanina, citosina e adenina. O DNA tem timina, guanina, citosina e adenina, tá bom? Então, aqui, olha só, os códons, apesar de ter sido copiados do DNA, mas os códons eles vão ter uracila, ok? Isso ajuda a facilitar muito. Você vê a questão lá, se você está vendo T lá formando o código genético ali com T, você sabe que é DNA, timina. Se está vendo U, você sabe que uracila é RNA, ok? Então, nós temos aí, olha só, a leucina formada aí por uracila, adenina, uracila, guanina, né? São 2 tipos de códons que formam o aminoácido leucina. Que forma não, né? Que dá que tem a informação para trazer, quem vai trazer é o RNA transportador, que traz o aminoácido leucina, tá bom? É a informação que está escrito no RNA mensageiro que vai trazer esses aminoácidos. E cada um desses aminoácidos podem ter, às vezes, 3, né? Às vezes é igual a isoleucina. A arginina pode ter 4 códons. A treonina tem 4 códons. A valina 4, a alanina 4, né? Então, cada aminoácido pode ter 2 ou mais códons. Isso é importante. Por quê? O código genético ele tem 2 características. Uma, que ele é degenerado por causa disso, que eu tenho aminoácidos que podem trazê-lo da informação para chamá-lo, pode ser 2 ou 3 tipos de códons, 4 tipos de códons. Isso é importante porque, às vezes, existem mutações, né, que vão trocar só uma base nitrogenada, né, tira ali uma base nitrogenada, e, às vezes, não é significativo, porque, por exemplo, aqui na leucina, a mutação tirou-se o último A aqui, trocou por um G, por uma guanina, tirou a adenina e colocou uma guanina. A síntese proteica vai acontecer do mesmo jeito? Vai trazer a leucina, vai trazer esse aminoácido do mesmo jeito? Sem interferir na ordem da proteína? Sim. E aí, então, são chamadas de mutações silenciosas porque não vão prejudicar nada em ninguém. O que vai acontecer, então? Às vezes, pode acontecer da base nitrogenada que foi trocada não ser compatível com a ordem dos aminoácidos que deveriam ter a proteína. Aí a proteína provavelmente não vai ter função, não vai se formar direito, né? Isso vai prejudicar o corpo de alguma forma, tendo em vista o papel ali daquela proteína, ok? E é universal, então essa é a característica degenerada, e ele é universal, é um código universal, porque todos os seres vivos vão fazer síntese proteica desse mesmo jeito, tá bom? Ok.
sobre as enzimas. Então, as enzimas, que são proteínas, elas são formadas desse jeito, né? São formadas desse produto. As enzimas, elas têm um potencial de catalisadores biológicos, né? Elas estão presentes aí para ajudar as reações químicas a acontecerem, porque elas se encaixam no substrato e ajudam o substrato a produzir, se transformar no produto em questão, né? São as reações químicas. E quando eu tenho a enzima presente numa reação química, eu gasto muito menos energia de ativação para a reação química acontecer. Então, olha só, numa reação sem enzima, eu vou demorar isso de tempo e isso de energia, né? Ou seja, mais energia, mais tempo para a reação acontecer. A enzima diminui essa energia química. Como assim energia química? Toda vez, energia de ativação, né? Toda vez que eu tenho uma reação química, eu preciso de dar uma energia de ativação, né? Um pontapé inicial para aquela reação aconteça. Por exemplo, sabe o fogão? Para a combustão daquele gás que está preso lá no botijão, para a combustão acontecer, eu preciso, então, acionar, eu preciso dar uma energia de ativação, que é riscar um fósforo, apertar o acendedor. Essa faísca, né, a faísca lá do acendedor do fogão, faz com que a reação química aconteça. Então, no nosso corpo também tem isso. Eu também preciso de ajudar, né, a proteína faz diminuir para que eu gaste menos energia para ativar as reações químicas, deixando elas, então, melhoradas, né, mais rápidas, mais eficientes, né, essa é a palavra, mais eficientes. E é claro que cada enzima, assim como você viu que para desnaturar a proteína, o pH, a temperatura, isso influencia muito. Para a atividade da enzima, também o pH, o calor também vai influenciar. Cada proteína tem uma taxa ótima aí para ela poder trabalhar. Por exemplo, as proteínas do nosso corpo, elas trabalham muito bem, próximos aí de 36 graus, né? 36,5 até 37 graus, ela trabalha muito bem. Aumentando isso, elas vão ter um prejuízo. Claro que você tem a febre aí, que é o seu sistema imune achando que a temperatura vai fazer... O que a febre é? O seu sistema imune começa a trabalhar mais rápido, de uma forma mais eficiente, dá uma metadinha para ficar mais esperta do que os micro-organismos que estão invadindo o seu corpo, só que seu sistema imune esquece que pode prejudicar as outras proteínas do seu corpo, né? É uma coisa assim meio, né? Ok, ainda bem que existe antitérmico. E aí nós temos aí a temperatura, que é ótima, né, para cada enzima, para cada tipo, para cada função, né? O pH, que também vai contribuir muito para a atividade da enzima. E aqui nós temos também um outro gráfico, né? Gráficos são legais, não fuja, não tenha medo de gráficos. Aqui é uma taxa da reação que está acontecendo com a enzima. Olha só como que acontece muito mais rápido, né? Muito mais eficiente do que a reação sem enzima, levando em consideração os fatores que eu falei, pH, calor, coisa e tal. E o que vai acontecer? Essa enzima, essa reação aqui, olha só, começa muito, muito rápido, chega um momento que ela permanece, né? Não aumenta mais. Por quê? Por causa da concentração do substrato. Aqui ela já vai gastando todo o substrato, né, na reação química, e aqui ela vai ficando mais ou menos constante, porque eu tenho uma quantidade X de enzimas e elas não vão trabalhar aqui, não tem mais enzima para trabalhar além, todas elas estão trabalhando, tá todo mundo trabalhando ok, tá bom? Então aí a gente fala um pouquinho aí sobre sobre as proteínas, sobre a síntese proteica, principalmente, né, e sobre um pouquinho da atividade das enzimas. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, curte nosso canal aqui, se inscreve no canal para você receber mais notificações e entra lá no site, dá uma fuxicada para você conhecer o nosso site, Sou Mais Edu, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima aula!